E aí, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos iniciar um conteúdo novo, tá certo? Conteúdo de sequências, conteúdo bem simples. É, Hoje, nessa aula, vamos ver a definição e sequências recursivas, certo? Aí na próxima aula a gente vê as não recursivas. Bom, vamos por partes porque fracionadozinho aqui fica mais fácil de vocês compreenderem, ok? Então vamos lá. Vou ler a definição e a gente conversa sobre. Na matemática, utilizamos as sequências numéricas ou de figuras, que são aquelas que apresentam números escritos ou figuras dispostas em determinada ordem pré-estabelecida. Como assim? Vamos entender, ó. Uma sequência, eu trouxe um exemplo aí, ó. Sequência de números naturais. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vai. Aí 7, 8, 9, 10. Isso é uma sequência, certo? É a sequência dos números naturais, tá certo? Professor, mas é fácil, Números naturais a gente sabe que vai pulando em uma unidade, né? Do 6, qual seria a próxima? Mais um, que é 7. Aí de novo, o próximo, mais um, 8, certo? Esse mais um, para determinar o próximo termo, vamos chamar ele de razão, certo? Fica mais fácil para vocês. Pula de quanto em quanto para chegar até o próximo termo. Do 1 para chegar no 2, pulou 1. Do 2 pro 3, somou 1. Do 3 pro 4, somou 1, certo? Ou seja, diríamos que a razão era 1, certo? Daqui a pouco vocês vão entender por que temos que ter esse conhecimento dessa razão. Outra característica também, pessoal, vou ler a definição e a gente conversa aí, ó. Cada elemento que compõe uma sequência é denominado como termo. A ordem que cada termo aparece é a posição dele na sequência. Um exemplo, eu trouxe a mesma frequência dos números naturais, ó, 1 até o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 1 aí, ele é chamado de termo 1, porque ele é o primeiro termo da sequência. O 2, termo 2. O 3 é o termo 3. O 4 é o termo 4. Assim como está bem na ordem, é fácil, mas pode ser que venha numa ordem diferente essa sequência. Pode ser que a sequência comece do número 2 em diante. Vou trazer outros exemplos aqui para vocês verem, tá certo? Mas cada elemento separadamente se chama termo. Aí a ordem do termo é da esquerda para a direita. O termo 1, termo 2, termo 3, termo 4, por aí em diante, certo? Geralmente esse termo é chamado de A. É o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, certo? Você vê assim, o A1 é o termo 1, o A2 é o termo 2, por aí vai, tá bom? Vou trazer outro exemplo aqui, fica mais claro para vocês. Se vocês forem reparar, outro exemplo, só que esse exemplo agora é uma sequência dos números primos positivos. Ou seja, só números primos agora, Mas pelo 2, que é o menor número primo. Aí vai o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17. Infinitamente aí, esses 3 pontinhos aí, ok? Quais são os números primos? Aquele número que eu consigo dividir somente por 1 e por ele mesmo, tá bom? Agora vamos verificar se tem alguma razão nessa sequência aí. Vamos ver. Do 2 pro 3, pulou o quê? Pulou 1. Do 3 pro 2, do 3 pro 5, pulou 2. Já tá diferente. Do 5 pro 7, pulou 2 também. Mas do 7 pro 11, pulou 4. Ou seja, essa sequência aí, ela não tem uma razão pré-definida, tá certo? Já dos números naturais tinha, eu ia somando de 1 em 1 para me achar o próximo termo. Aí do 17 para me achar o próximo termo. Aí eu vou ter que saber qual é o próximo número primo depois do 17. Eu não consigo encontrar uma razão, mas também, certo? Mas isso sim também é uma sequência. Essa sequência é dos números primos positivos, bom? Só que vai ter sequências que eu não consigo encontrar essa razão, ok? Professor, mas por que eu preciso saber essa razão? Simples, por conta das classificações, tá certo? As sequências, como eu falei para vocês, elas podem ser chamadas de recursiva e não recursiva. Hoje a gente vai tratar somente dela sendo chamada recursiva, ok? Vamos ver aqui. Uma sequência recursiva é quando cada termo depende do termo anterior ou de termos anteriores, conhecido como termo inicial. Professor, como assim? Digamos que eu tenho o termo o A1. Para mim saber o A... Não, o A1 não. Digamos que eu tenho o A5, o termo 5. Para mim saber o termo 6, eu tenho que saber o termo 5. Professor, como assim? Tá meio confuso. Calma. Eu vou mostrar um exemplo aqui, vai ficar bem mais claro para vocês. Eu trouxe uma sequência. Sequência numérica qualquer. Começa com 1, 5, 9, 13, 17.
Aí vamos ver se tem alguma razão, né? Do 1 pro 5, pulou quanto? Somou 4, não foi isso? Ok. Do 5 pro 9, também somou 4. Do 9 pro 13, somou 4 também. Do 17, do 13 pro 17, também somou 4. Ou seja, o próximo termo eu teria que pegar o 17 e somar também com 4. Para mim saber o próximo termo, eu tenho que saber o anterior. No caso, se eu não soubesse qual era o 17, eu não saberia qual era o próximo termo que vinha antes dele. Ok? Depende de um termo anterior para mim saber o próximo. O A5, eu preciso saber o A4 para mim saber o A5. O A6, eu preciso saber o A6 para mim saber o A5. Por aí vai, tá certo? Mas vocês não vão precisar fazer assim, não. De cabeça, digamos que peça um termo qualquer aí. Tem uma formulazinha. É o termo geral de sequência recursiva. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai ver. Eu quero só que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. Sequência recursiva é quando um depende do outro. Tá bom? Ó, outro exemplo aí, ó. Eu tenho o 2, o 4, o 8, 16, o 32. Qual seria o próximo? Vamos verificar se tem alguma razão nessa sequência. Ó, do 2 pro 4, eu somei 2. Do 4 pro 8, eu já somei 4. Já não vai ser questão de soma, né? Mas se eu for verificar, ó, do 2 pro 4, eu dupliquei o 2. Foi 2 vezes 2 para dar 4. Do 4 pro 8, eu também multipliquei o 4 por 2. Do 8 por 16, eu também multipliquei o 8 por 2. E do 16 por 32, eu também multipliquei o 16 por 32. Ou seja, a razão dessa sequência é vezes 2. Para me achar o próximo termo, eu tenho que multiplicar o anterior por 2. Eu tenho que dobrar aquele termo. No caso, o próximo termo seria 32 vezes 2, que daria 64. O termo depois de 64 teria 64 vezes 2, que daria 128. E por aí eu ia infinitamente, ok? Mas lembrando, eu sempre tenho que saber o termo anterior para me saber o próximo, ok? Isso é uma sequência recursiva. O próximo termo depende do anterior a ele, certo? Mas professor, tem algum modo mais formal de eu fazer isso? Tem. O termo geral de uma sequência recursiva. Vamos entender aqui a definição. Ó. Uma sequência recursiva é definida por sua lei de formação, pois essa lei que determinará como os termos da sequência são calculados, tá certo? Essa lei de formação, pessoal, nada mais é do que aquela sequência, aquela razão que eu disse pra vocês, certo? Tipo, tá pulando de 2 em 2, ou tá multiplicando de 2 em 2, ou tá somando 1, no caso das sequências naturais, não é isso? Isso se chama aquela lei de formação, mas nós podemos escrever ela em forma de fórmula, tá bom? Vou trazer aqui o exemplo para vocês entenderem. Ó, digamos que eu tenho essa sequência aí, ó, 1, 4, 7. Qual seria o próximo? Aí vamos verificar a razão, não é isso? 1 para chegar no 4, eu somei 3. Do 4 para chegar no 7, eu também somei 3. Ou seja, essa razão está indo de 3 em 3. Qual seria o próximo? 7 mais 3, que seria o 10. Professor, mas como é que eu escrevo isso de uma forma mais formal? Ó, abaixo desse quadro, abaixo dessa tabela aí tem a fórmula. AN vai ser igual a N menos 1 mais R. Professor, essa reca de letra aí, como é que eu vou fazer isso? Bem simples. O AN é o termo que você quer. Digamos que eu quero saber o A4. Aí eu vou colocar o A4 é igual ao A, aí dentro do parêntese, N menos 1. Esse N vai ser qual? Vai ser o 4, que é o termo que eu quero saber. 4 menos 1 vai ser 3. Ou seja, vai ficar A3 aí no caso. Mais R. Porque já que está somando de pouquinho em pouquinho, por isso que eu botei mais R. E esse R, professor, o que é? Esse R vai ser a tua razão, no caso mais 3. Aí vamos substituir, ó. No lugar do AN eu coloquei o A4, que é o termo que eu quero saber. Aí o A, repetir, né? Aí N menos 1. O N é o 4, ó. Aí 4 menos 1, mais o 3. O 3 é o valor do R. Ok? Aí vamos lá, repito o A4, aí igual. Aí 4 menos 1 vai ficar 3, ficando um A3, tá certo? Mais o 3. O pessoal desceu o 3. E agora, professor? Repete o A4, A igual. O A3, se formos verificar, ó, lá na tabelinha, o A3, o valor dele é 7. Ou seja, onde está o A3, eu vou colocar o 7. E dessa a razão ali, somando ainda. Ou seja, o A4 vai ser igual a 7 mais 3. 7 mais 3 deu 10, ok?
Essa formulazinha básica. Lembrando, a razão aí tá somando. Se fosse multiplicando de 2 em 2, aí eu teria que botar vezes a razão. Ok? Eu trouxe um exemplo também multiplicando para mostrar para vocês. Professor, ainda tô meio confuso. Calma, vamos para mais uma sequência. Vai esclarecer mais. Ó, eu tenho a sequência lá de cima, ó, 7, 11, 15 e o reticências, né? Porque vai infinitamente. Do 7 para chegar no 11, eu somei 4. Foi isso? Perfeito, professor. Somei 4. Do 11 para chegar no 15, eu também somei 4. Não foi isso? Ou seja, a minha razão é mais 4, que eu estou somando de 4 em 4. Coloquei lá na tabelinha, ó, 7, o 11, o valor do A1 é 7, o valor do A2 é 11 e o valor do A3 é 15. Aí eu coloquei 7 mais 4, que deu 11, 11 mais 4, que deu 15, e o 15 mais 4 daria meu próximo termo. Ok? Mas como é que eu faço essa lei de formação? Bem simples. Usando a mesma formulazinha, ó, AN igual a N menos 1, aí no caso, como a razão está somando, mais R. Vamos ver como é que eu acharia o A4, professor? O A4 seria simples, ó. Mesmo esquema, ó. A4 igual a A, aí 4 menos 1, que o 4 é o N, não é isso? Mais 4, que é a minha razão. Beleza, professor, então pronto. Repito o A4 lá e vai. 4 menos 1 dá 3, ou seja, ali já fica A3 agora. Aí eu desço mais 4. Ok, desço novamente o A4, aí igual. O A3, quanto é lá? O A3 é 15. Aí eu coloco, no lugar do A3 eu coloco 15. Aí mais 4, que é a minha razão. Beleza, professor, vamos lá. Ou seja, o A4 vai ser igual a 15 mais 4. 15 mais 4 seria quanto? 19. Bem fácil isso. Ou seja, o valor do A4 é 19. Agora que nós sabemos o 19, podemos achar o A5. Eu já sei o A4, agora vamos achar o A5, com a mesma fórmula. Agora o A5, no lado direito, agora o A5 é igual a A5 menos 1 mais 4, que é a minha razão. Certo? Aí vamos, o A5 igual a 5 menos 1 vai dar o A4, não é isso? Mais a minha razão, que é 4. Beleza, professor, continuando. O A5 é igual ao A4, qual o valor do A4? O A4 é 19, que acabamos de achar. 19 mais a minha razão, que é 4. Ou seja, o A5 vai ser igual a 19 mais 4, 23. Ou seja, o valor do meu A5 seria 23. Aí para me achar o A6, eu precisaria do A5. Para me achar o A7, eu precisaria do A6. Sempre assim. Sempre precisando do termo anterior. Aí esse tipo de sequência se chama sequência recursiva. Ok? Mas, professor, a razão sempre vai estar somando? Não. Ou esse exemplo aí, ó. Eu tenho a sequência lá de cima. 1, 3 e 9. Ok, professor, vamos verificar qual é a razão dessa sequência. Do 1 para chegar para o 3, eu somei 2. Do 3 para chegar no 9, eu somo 6. Já não é soma. Vamos ver se a razão é multiplicação. Do 1 para chegar no 3, eu multiplico 1 por 3. Não é isso? Do 3 para chegar no 9, eu multiplico 3 por próprio 3. E o 9 para chegar no próximo, eu multiplicaria o 9 por 3. Ou seja, a minha razão agora está vezes o 3, tá certo? Ou seja, na minha formulazinha lá da esquerda, ó, a n igual a n menos 1, esse começo não muda. Só que como a minha razão agora está multiplicando, eu coloco vezes r, tá certo? Ou seja, se nós fôssemos descobrir o A4, eu multiplicaria o A3 por 3. Vamos lá, ó. Mas vamos usando a fórmula lá, ó. A4 é igual a 4 menos 1 vezes o 3, porque agora a minha razão é vezes 3, tá certo? Repito o A4, aí o A4 vai ser igual ao A3 vezes o 3. A4 é igual a... O A3, quanto é que vale? 9, ó, já tá lá na tabelinha. Aí no lugar do A3 eu coloco 9. Vezes o 3 eu repito. E 9 vezes 3 vai dar igual ao valor do meu A4. Ou seja, o meu A4 valeria 27, certo? Vamos continuar aqui. A N tá igual a... Agora, se nós fôssemos achar o A5, vamos lá, a mesma fórmula. Agora eu vou usar o A5. A5 igual a 5 menos 1 vezes o 3. Minha razão tá vezes, não é isso? Aí repito, A5 igual a 5 menos 1 vai dar igual a 4, ficando assim A4. Vai ser o A4 vezes o 3. Para a penúltima linha. A5 é igual a... O A4, a gente acabou de descobrir, o A4 é 27. Aí desço vezes 3. E 27 vezes 3 vai dar igual ao valor do meu A5. 27 vezes 3, 81. Ok? Ou seja, o valor do A5 seria 81. Se eu fosse achar o A6, mesmo esquema. Usaria a mesma fórmula com a razão multiplicando. Ok?
Bem simples esse esquema, certo? Pode ser que venha uma soma ou pode ser que venha uma multiplicação. A única coisa na fórmula que vai mudar é o sinal da razão. Se a razão for somando termo a termo, aí vai ser soma. Se for multiplicando, vai ser multiplicação. Só vai mudar esse sinalzinho do final aí, ok? Pessoal, nossa aula foi essa. Foi uma aula breve, tá certo? Porque eu não vou sair atropelando, não. Primeiro a gente vai ver as sequências recursivas e na próxima aula eu dou a sequência não recursiva, tá bom? Vamos por parte. Mas é bem simples. Sequência recursiva é quando eu dependo do termo anterior para me achar o próximo, ok? Então é isso, galera. Até a nossa próxima aula. Se Deus quiser, fiquem com Deus, tá certo? Qualquer coisa, me perguntem.